Olá pessoal, saúde a todos vocês. Hoje, 31 de maio, ano 2015, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo, acredito que dará aí de 2 a 3 minutos no máximo, tendo em vista a resposta do Dr. Rodrigo Silva ao professor Fábio Sabino em uma de suas interrogações a pressupostos arguidos pelo Dr. Rodrigo Silva em um de seus vídeos. O mesmo desconsiderou algumas atitudes do professor Fábio Sabino, atitudes no sentido de critérios metodológicos ou acadêmicos, tendo em vista a abordagem dos pressupostos alegados e defendidos pelo professor Fábio Sabino, decorrente do tema supracitado neste vídeo. O Dr. Rodrigo desconsiderou alguns pressupostos metodológico, ok? Técnico, como no caso de normas de ABNT, e ponderâncias de citações. E o mesmo também deu uma entrevista à TV Novo Tempo, a um dos programas da própria emissora, em que ele usou os argumentos de Bart Ehrman, do saudoso mentor de Ehrman, Bruce Metzger, alegando que o mesmo tinha dito que haveria possibilidade de se reconstruir o Novo Testamento e que a maioria dos críticos concordam, segundo o próprio Rodrigo Silva. E desconsiderou que o próprio Bruce Metzger só passou a defender esses pressupostos muito tempo depois, ao receber o convite da comissão editorial, cuja presidência era o Dr. Carter Aland, ok? E o próprio Ehrman é coautor com ele nesta obra, mas o mesmo sequer fez qualquer tipo de alegação dessa ordem. Então eu estou aqui para vocês com um dos textos lançado na obra Whose Word Is It? do Bart Ehrman, que é a história por trás de quem mudou o Novo Testamento e por quê, para podermos ver o que realmente o Bruce Metzger estava alegando com isso. Lembrando que esta citação do Bruce Metzger aqui, ela é uma citação bem posterior, em que ele vai dizer o seguinte: estas são as questões que afligem os críticos e que levam alguns a argumentarem que devemos abandonar qualquer tipo de pressuposto para alcançar o texto original e de que não há possibilidade de sequer concordarmos sobre o que isto pode significar. Ou seja, o Bruce Metzger aqui, ele está falando com relação à reconstrução deste texto original mais acima, onde nós poderemos ver na página 61, ele está falando justamente sobre o Evangelho de John e o Evangelho de Gálatas. E ele vai falar justamente sobre isso aqui. Olha, que todos os manuscritos gregos contados dessas passagens em questões, ou seja, aquelas que ele estava abordando, entende? Que estas passagens buscando a oralidade, a transmissão do texto e as fontes da tradição oral, poderia-se haver a possibilidade, então, de reconstruir o texto original. Porém, ele está falando de dois livros do Novo Testamento. Ele está falando de João e ele está falando de Gálatas, ok? Então, ele questiona se há a possibilidade ou não de reconstruir, se devem investir ou não para que isso aconteça. E então, ele continua os seus argumentos e aqui ele vai colocar desta forma algumas questões. Então, ele apresenta primeiro qual é a visão dos críticos que já defendem que é impossível a reconstrução do texto original, pois não temos em mão nenhuma evidência que dê a probabilidade maior de se reconstruir o texto original, tendo em vista que os mesmos estão perdidos. E grandes autoridades afirmam isso, ok? E ele vai referir justamente
que esses críticos dizem então que não se deve falar mais, porque isso não significa mais nada, uma vez que os textos originais estão perdidos. E aí ele vai citar que dizem com relação a Gálatas e João. E aí olha o que Metzger, ele vai colocar, olha, da minha parte, ou seja, a minha opinião, é isso que ele vai colocar, é que ele continua acreditando, pensando que se os críticos que defendem essa reconstrução não puderem alcançar pelo menos 100% sobre essa situação, eles conseguirão se aproximar, pelo menos, no mínimo, das cópias que estavam mais próximas dos originais, ou seja, do texto primário, editado pelo escriba. Só que fato é que o próprio Evangelho de João ele data entre 100 e 110 depois de Cristo, escrito por uma comunidade diferente, cuja fonte textual não é baseada em nenhum dos demais sinópticos. E a linguagem de João é totalmente diferente da linguagem dos demais evangélicos sinópticos, ok? E tem ainda uma outra questão que se deve considerar, que é a análise das fontes. Podemos encontrar no discurso da comunidade joanina o logos, o logon de Filon, uma influência judaico-helenística que foge totalmente dos outros três demais evangelhos, ok? Então, só para mostrar que esta foi a visão e a opinião pessoal de Bruce Metzger. E quando ele diz no vídeo onde eu citei, em que ele diz que, a despeito dessas dificuldades, a maioria dos críticos concordaria. Então, quando ele diz concordaria, ele não está afirmando que concordam. Ele está trazendo uma visão hipotética de Bruce Metzger. E ele, então, continua os argumentos dele nesta obra aqui, página 62, dizendo que todos esses manuscritos, que todos os nossos manuscritos, ou seja, os que temos em mão, de Gálatas, por exemplo, como também o de João, eles podem nos levar de volta ao texto original, como foi copiado, né? Como saiu da mão dos escribas que o editaram, incluindo, então, ele diz o prólogo do capítulo 21 de João. A questão aqui não é regredir, voltar às cópias das cópias das cópias para chegarem. A verdade é que nós não temos um original. Então, alegar que se pode reconstruir a evidência de uma verossimilhança da teologia, da doutrina, do evangelho por parte de um evangelho que é bem tardio, muito posterior aos demais evangelhos, cuja fonte é incerta, textual, e aí o próprio Bruce Metzger vai apelar para que essa busca seja recorrente da oralidade. Eu vou ver se eu encontro aqui onde ele vai falar sobre esse ponto de vista, esse caminho que ele aponta, que é através da oralidade, para se conseguir esse objetivo. Logo, não há nenhuma afirmativa de Bruce Metzger de que há possibilidade. No entanto, eu tenho aqui a obra citada pelo Dr. Rodrigo Silva, The Test, que é uma obra publicada em 1968, com a primeira edição em 63, de Ensaios de Metzger, em que ele jamais concordou com possibilidade de reconstrução de texto. A visão de Metzger, ela só mudou os conceitos de Metzger a partir do seu convite para trabalhar, fazer parte da comissão editorial de Carter Aland, que era o presidente. Daí, então, óbvio, fazendo parte de uma comissão editorial que deveria, então, vender muitas Bíblias, Metzger deveria, obviamente, pensar
semelhantemente aos demais companheiros de trabalho. Logo, em nenhum de seus ensaios, pelo contrário, Metzinger vai listar as dificuldades e complexidades de lidar com essa reconstrução, onde ele inclusive trabalha o texto siríaco, falando a respeito dessas dificuldades que para ele não eram só aparentes, eram dificuldades de fatos, como vocês podem ver, tá aqui a obra é em inglês, para que o Dr. Rodrigo Silva não questione a exatidão das minhas citações, está aqui. Ele vai tratar justamente dessas dificuldades. Quando não muito, o próprio autor saudoso Bruce Metzinger vai falar dessas adulterações e alterações que entraram. E mais, diga-se de passagem, que em toda a obra do Dr. Bruce Metzinger, a sua finalidade é defender o texto de Carten Alland, o texto crítico como texto majoritário, desprezando então todos os demais textos e manuscritos que podem cooperar para essa impossível possibilidade de reconstrução dos textos originais. Então eu gostaria que o Dr. Rodrigo Silva também pudesse responder, porque quando ele faz a citação no programa, ele deveria ter sido honesto e dizer que era uma opinião do Bruce Metzinger, quando ele mesmo, na página 62, nós conferimos, eu acredito que o meu inglês não seja tão ruim assim, né? Que ele dá o parecer falando então que os críticos eles ficam afligidos com estas questões de reconstrução ou não, né? E que devido essas dificuldades e complexidade dos que são mais defensores da reconstrução, então eles argumentam que devem se abrir mão de tentarem hoje buscar qualquer possibilidade de reconstrução, uma vez que não podemos concordar exatamente pelas variações de discrepâncias que há de um manuscrito para o outro com relação à exata redação do texto. E aí ele aqui começa então a dizer o conceito dele, a opinião dele. Por isso que ele começa aqui, ó, for my part, however, I continue to think that even if we cannot be, e aí ele coloca uma margem de possibilidade de 100% acertar sobre essas questões, né? Mas que não deve desistir por isso, porque esses manuscritos eles foram de cópias e que podem levar então a um manuscrito, aqueles que estavam mais próximos dos textos originais, ou seja, da tradição de que cada um dos livros do Novo Testamento passaram, ok? Então, só para dizer o propósito deste vídeo, é para que o Dr. Rodrigo Silva, então, também seja honesto nas suas citações e ponderações e dizer que o supracitado autor Bart Ehrman, apesar sim de ser contradizente em algumas de suas colocações em suas obras, neste caso em Apreço, ele não citou e nem defendeu nada. As citações contidas neste livro, a história por trás de quem mudou a Bíblia e por quê, de coautoria, são de textos extraídos do próprio Bruce Metzinger, de seus ensaios e expostos dentro desta obra. Então, Bart Ehrman não defendeu nada e nem disse nada. Pelo contrário, ele, inclusive em debate com B. Wallace, defende que os textos estão perdidos e é impossível retornarmos à reconstrução dos textos originais do Novo Testamento.